Fala galera, Flávio Arthur Costa mais uma vez aqui com vocês para falar sobre direito penal, processo penal e criminologia. Videozinho rápido para trazer algumas reflexões sobre essa decisão da terceira Câmara Criminal aqui do estado do Rio de Janeiro sobre o caso do Flávio Bolsonaro. Veja bem, a decisão do HC da Câmara é uma decisão um pouco estranha. Para fazer uma retrospectiva do que aconteceu, a 27ª Vara do Rio de Janeiro, que hoje tem como juiz o juiz Itabaiana, ele, e é um juiz mega rigoroso, pediu a quebra do sigilo bancário tanto do Flávio Bolsonaro, quanto, que hoje é senador, quanto do Queiroz, né, do senhor Fabrício Queiroz. O Flávio Bolsonaro ingressou com HC em segunda instância, caiu na terceira Câmara, do qual um dos ministros é o Paulo Rangel, que é reconhecidamente um juiz garantista, um doutrinador garantista, e por 2 votos a 1, a Câmara acabou decidindo que Flávio Bolsonaro teria direito a um foro privilegiado, por ser deputado estadual à época dos fatos. Bom, é uma decisão extremamente controversa, porque ela vai na contramão do que tanto decidiu o Supremo quanto decidiu o STJ com relação à limitação do foro prerrogativo de função. Como ficou decidido por esses dois órgãos de cúpula, tanto o STJ como o STF, entendem que, no caso do foro prerrogativo de função, o crime deve ser praticado durante o mandato e em razão dele. Ou seja, o crime tem que estar relacionado ao mandato dele, está relacionado à função que exerce o parlamentar, à função parlamentar que ele exerce, e durante o exercício do cargo. E qual é o marco, Flávio? Qual é o marco temporal para que esse foro prerrogativo acabe? O marco seria o despacho que intima as partes para a apresentação de alegações finais. Ou seja, depois desse despacho, não haveria mais possibilidade de alteração do foro. Né? Manteria-se o processo no STF, se já estivesse correndo, ou no órgão que tem a prerrogativa de função, manteria-se dentro do órgão se já tivesse passado da intimação para apresentação das alegações finais, ou seja, a intimação do despacho que intima para as alegações finais. Enfim, então para que o deputado, o senador ou o parlamentar tenha foro prerrogativo de função, tem que ser cumprido 2 requisitos. Tem que ser um crime cometido em razão do exercício do cargo e durante. Ou seja, o parlamentar deve estar no cargo quando do início do processo. O STF até admite em alguns casos de continuidade, ou seja, quando o senador está no segundo mandato, ou quando o deputado está no segundo mandato, que ele continue com a prerrogativa de função em crimes cometidos durante o primeiro mandato. Até admite, em algumas decisões já foi admitido, por uma continuidade, porque ele está no mesmo cargo, mas não do jeito que foi feito com relação ao Flávio Bolsonaro, que saiu de um cargo de deputado estadual para um cargo de senador. Você tem aí foros completamente diferentes. Você tem um foro no órgão de cúpula do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro contra um foro prerrogativo de função no STF. É extremamente esquisito, é extremamente estranho esse tipo de composição. Fato é que a decisão que foi prolatada pela terceira Câmara, ela vai de encontro ao que vem decidindo os tribunais. Primeiro porque o Flávio Bolsonaro não exerce mais o cargo de deputado, ele já era senador, razão pela qual não se poderia, pelo primeiro critério, já entender que ele teria foro prerrogativo de função no TJ, né, porque ele não é mais deputado estadual. E uma vez decidido, só por isso aí você já vê que a decisão já vai contra o que o STJ e o STF vem entendendo. E tem um outro problema, que se o juiz é completamente incompetente, o juiz Itabaiana é incompetente para as decisões, deveriam se revogar todos os atos, é uma nulidade absoluta, não uma nulidade relativa, né? Então a Câmara jamais poderia, com todo respeito, evidentemente, jamais poderia decidir que os atos são válidos. Ora, se o juiz é incompetente e ele tem foro prerrogativo de função, deveria se anular os atos que foram exalados pelo juiz incompetente e fossem refeitos pelo órgão especial, se assim o entendeu, apesar de erradamente haver foro prerrogativa de função no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, resumidamente, é uma decisão controversa, que particularmente eu entendo que vai de encontro ao que o STJ e o STF vem entendendo, que relembrando, para que haja o processo dentro
do foro prerrogativo de função, deve ser o acusado ou o investigado, né? Deve estar no cargo e o crime tem que estar relacionado ao exercício do mandato. Nenhum, nem outro requisito foi cumprido na decisão que foi exarada em HC pela terceira Câmara. É isso. Bom domingo para todos. Assistem aí as programações de final de semana e um abraço.